Muito tem se falado agora de Diego Alonso. Diego Alonso, possivelmente o novo treinador de São Paulo. A gente vai acompanhando aí as informações, as notícias, né? Logicamente passando pelo crivo do RH do elenco. O elenco tem um RH agora de aprovar ou não aprovar treinador. Fim dos tempos. Mas isso prova o quanto pífia é a administração de São Paulo. Depois ninguém sabe porque os resultados são dessa maneira. Onde já se viu a gente imaginar que no futebol tem que ter o aval do jogador, é mais uma nova verdade do futebol. Tem que ter o aval do jogador para a contratação do treinador. É fim dos tempos, né? Realmente é fim dos tempos. Vamos colocar lá a raposa cuidando do galinheiro. Mais uma raposa cuidando do galinheiro no São Paulo Futebol Clube. É realidade tenebrosa. Eu estava levantando os números do Diego Alonso aqui, que por sinal fez ontem 50 anos, meio século do Diego Alonso. Ele deve ganhar o São Paulo Futebol Clube. Ele tá pensando, porque ele não foi muito bem na Europa, né? Eu estava olhando os números dele. Meu Deus do céu, hein? O Carpini tem números melhores do que ele. Eu vou falar uma coisa para vocês. São 14 jogos no Sevilha na temporada 23-24. 2 vitórias em 14 jogos. O nosso Carpa está melhor que ele. 5 empates e 7 derrotas. Só isso tem a criatura. Ele perdeu 50% dos jogos que ele jogou com o Sevilha, que é um time de médio para um porte já maior na Espanha, né? Ele conseguiu fazer isso. Só no Campeonato Espanhol são 8 jogos, 5 empates e 3 derrotas. Segura a criança, né? Só para lembrar também, senhores, esse treinador aí foi aquele que na Copa do Mundo eliminou o Uruguai lá, deixou a Arrascaeta no banco. Vocês lembram disso? Que deu aquela polêmica danada e tudo mais. Esse é o treinador que eles querem trazer para o São Paulo, se é que querem mesmo. Senhores, pelo amor de Deus, né? Mais uma invenção, mais uma experiência, até quando? Tomara que fique apenas no boato e que não dê certo, tá? Rony, mas o treinador nem chegou. Você está querendo queimar o treinador. Já não basta você queimar os jogadores. Agora você quer queimar o... É culpa da torcida, né, Bochuchinha? A torcida é a grande responsável por esse estado de coisas que vive o São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. A gente fica numa situação... Eu estava vendo um vídeo do Carpini chegando no hotel lá no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, uma penúria, hein? É uma penúria. Esse negócio de mandar o cara embora e dar aviso prévio e fazer o cara trabalhar é fim dos tempos, né, gente? É fim dos tempos. Isso beira Brasil colônia, cara. Sabe assim? Né? Tinha escravo. Agora, tudo bem, agora não é escravo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É de um atraso absurdo. O cara, você percebe, o cara, né? Como é que ele chega no vestiário para fazer a preleção para enfrentar o Flamengo? Só isso. Como é que ele faz isso? Né? Agora, muita gente falando aí que é por força da rescisão contratual, que eu não quero acreditar. Eu me nego a acreditar que são 2 milhões a rescisão do Carpini. Eu me nego a acreditar, não vou acreditar nisso. Mas o São Paulo não fala nada, então fica valendo os números aí que todos falam, que todos acabam aí de alguma maneira descobrindo, sabe-se lá como, e colocando na mídia. Se for, é mais uma vergonha. Por quê? Quando você contrata um treinador como o Carpini, um cara que está começando, um cara que é inexperiente, um cara que vem de um clube com projeção menor, né? A gente quer entender o seguinte, vamos entender, o São Paulo precisa do Carpini, é claro, mas o Carpini precisa muito mais do São Paulo. Portanto, qual é a necessidade de fazer uma multa rescisória dessa num risco alto que tem o São Paulo ao pegar um treinador inexperiente? Mas não, no São Paulo é tudo de ponta cabeça, né? Tudo de ponta cabeça. Rui Costa fazendo esses contratos maravilhosos, tem gente que ama, né? O Direba, enfim, essa turma toda. A gente fica assim, senhores, porque é uma coisa nefasta, né? É uma rasgação de dinheiro. Agora paga 2 milhões pro Carpini. Paga 2 milhões pro Carpini se for isso mesmo. Mas o São Paulo não mente, não desmente e nem fala quanto é. O que nós vamos falar? O que nós vamos fazer? Um absurdo o que estão fazendo com o Carpini. Eu não sou defensor da continuidade dele antes que alguém fale, né? Já era para ter demitido antes. Já era para chamar o cara, agradecer os trabalhos prestados, nós vamos pagar aquilo que você tem direito, se é que vai pagar, e vamos tocar a vida. Mas não, fica essa embromation aí, essa enrolação
típica de quem não tem atitude e não tem competência para fazer o negócio funcionar, né? Bom, São Paulo e Flamengo, só isso a gente tem pela frente hoje, tantos jogos maravilhosos, botei lá no Instagram, botei também aí na comunidade do YouTube, para o pessoal dar uma olhada, os ingressos que eu tenho. Pelo primeiro São Paulo e Flamengo que eu vi foi em 1978 no Morumbi, jogaço de bola, Zico destruiu a partida, né? Grandes jogos. Tem aquela Supercopa de 93, os pênaltis, né? Também estava no Morumbi. Estive no Maracanã com a TUSP, assistindo a uma virada histórica do Flamengo. O São Paulo meteu 2-0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Flamengo meteu 3-2 no São Paulo, um jogaço de bola, né? Sempre que eu encontro com o nosso querido Oscar Bernardi, ele comenta desse jogo, o nosso querido Renato Morungaba comenta desse jogo, né? Uma partida épica, sensacional, de abertura naquela temporada daquele ano. Tá? Então, assim, jogos incríveis, jogos fantásticos que essas duas equipes se enfrentaram, e o ano passado culminou, logicamente, com a final da Copa do Brasil, que o São Paulo merecidamente ganhou o gol de Nestor, que hoje deve estar no Maracanã de novo, né? O nosso Rames sentiu um desconforto, a terra de ninguém, né? Terra de ninguém, nem vou mais comentar sobre isso. E o Carpini vai montar o time dele lá, o de despedida de Carpini, o time hoje vai a campo com a despedida do Carpini, possivelmente, né? Mas aquilo, né? O Carpini tem mais uma chance aí de fazer, de repente, uma vitória no Campeonato Brasileiro, né? E, de repente, arruma um outro time aí. A gente deseja o melhor possível para a vida de Thiago Carpini. Ninguém deseja mal para Thiago Carpini. Ninguém quer o pior para Thiago Carpini. O que me parece muito claro é que o Thiago Carpini não tem essa competência para dirigir o São Paulo. Agora, delirou quem achou que tinha e contratou. O São Paulo não serve para experiências. Quando que esses dirigentes vão aprender que jogador para passar por experiência e treinador para passar experiência não cabe no São Paulo? Mas não, eles continuam insistindo com isso. E se vier esse Diego Alonso, é outra experiência. Meus irmãos, algum problema com as experiências? Absolutamente nenhum. Mas, Rony, Abel Ferreira ninguém conhecia. Quando o Palmeiras, quando chegou, é sempre o exemplo de um. Senhores, para cada um tem 600 que não dão certo. Essa é a questão, né? Então, assim, tem que acertar no nariz do esquilo, cara. Sabe assim, a 500 metros de distância. É difícil, para não falar outra coisa. Então, assim, quando nós vamos parar e pensar que realmente um treinador, você tem que fazer um investimento alto num treinador experiente, num treinador que chega, que domina esse bando de vagabundo que a gente tem no elenco, esse bando de paneleiro que a gente tem no elenco. Quando é que os caras vão aprender? Quando é que os caras vão pôr a cabeça no lugar para poder, de alguma maneira, ajustar e arrumar isso daí? Então, é o seguinte, gente, que todos os senhores, de alguma forma, encorpem, né, na São Paulinidade, na torcida, na esperança e na expectativa. Por quê? Porque vai exigir isso, e muito, hoje da gente. Hoje vai se exigir muito do torcedor são paulino. Por quê? Porque é um jogo, vou falar uma coisa para vocês, um jogo que não é fácil, um jogo que não é brincadeira. Mas assim, a gente acredita como torcedor numa vitória de São Paulo no Maracanã, até porque o Flamengo é freguês. Os caras vão ficar bravos. Até porque o Flamengo é freguês. Tá bom, gente? É isso daí. Vamos em frente, expectativa grande, e à noite a gente volta a falar mais de São Paulo Futebol Clube logo após a partida. Mandar um grande abraço pro Alan, cara. Eu tô ali na Paulista com a Brigadeiro e encontro o Alan, raizeiro aqui, acompanha o canal, inscrito aqui no canal, falamos um pouquinho ali, fizemos uma resenha ali na Paulista com a Brigadeiro. Muito legal a gente encontrar os irmãos aí por esses caminhos da vida. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, grande abraço e tamo junto.